sou presbiteriana, missionária por muitos anos em hospitais, sou capelã hospitalar e agora, de forma surpreendente, sou capelã escolar também, né? Deus me colocou numa escola e eu tenho tido a alegria de poder pensar e trabalhar pelas próximas gerações. Eu orava isso ao Senhor, dizia: Senhor, 50 anos, 50 mais, né? E aí, né, de repente, né, a gente vai ficando daqui para frente, a gente precisa investir muito mais nas próximas gerações. E Deus me coloca, né, numa escola, né, para cuidar da vida espiritual daquelas crianças, daqueles funcionários e também dos seus familiares. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Que coisa maravilhosa. Gente, nós tivemos 2 dias muito importantes para o nosso coração, né? Deus testificou no meu coração que nós trabalharíamos a carta aos Efésios. A nossa irmã Jennifer esteve aqui, né, antes de tudo começar, dizendo: olha, eu estava orando na madrugada e Deus me deu esse texto, e era o texto que um dos textos que eu iria pregar, né? E nós falamos a respeito das mulheres revestidas com o poder de Deus, baseado na carta de Paulo aos Efésios. E nós entendemos que a carta aos Efésios, eles têm 3 capítulos que lançam o fundamento doutrinário para a igreja, né? O que a igreja, né, quem é a igreja, a sua identidade, o seu chamado, a sua redenção, o seu selo pelo Espírito Santo, né? Essa igreja que ela estava morta, mas reviveu em Cristo Jesus, né? Porque pela graça ela foi salva mediante a fé, né? Sabendo que isso não é dela, mas isso é de Deus. Nós também vimos que essa igreja, né, que por mais que, né, nosso Cristo ame a igreja, nós vimos na oração de Paulo, do capítulo 1 e capítulo 3, ele faz 2 importantes orações pela igreja, pela minha vida e a sua vida. A primeira oração, ele diz que sejam iluminados os olhos do coração para conhecer a suprema grandeza do poder de Deus. Esse poder que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos e fosse elevado, né, num lugar de exaltação, acima de todo nome, de todo poder, de todo principado, de todo domínio, de todo governo. Aleluia! E é esse poder que está disponível para a igreja do Senhor Jesus. Mas a segunda oração de Paulo é para que a igreja fosse fortalecida no homem interior. Esse lugar de fragilidade, esse lugar muitas vezes de dor, de solidão, de fraqueza, esse lugar, e Paulo ora, olha, que seja fortalecido no homem interior com o poder do Espírito Santo, para que possa ter uma vida alicerçada, uma vida fundamentada, uma vida enraizada em amor, para que viva e desfrute de uma vida plena no Senhor. E aí, ontem, no segundo dia, nós vimos que todas essas verdades, né, elas precisa se materializar agora na dinâmica da vida. Como então essa igreja tem que viver? E esse poder do Espírito Santo, essa suprema grandeza do poder de Deus, agora possibilita a igreja a tirar a velha roupagem, o velho homem, se revestir agora de uma nova roupa, de um novo jeito de viver, né? Longe da mentira, do furto, do engano, né? Não, uma vida agora sem amargura, sem cólera e ira, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas não só isso, não só uma nova vestimenta, uma nova roupagem, um novo caráter, um caráter agora no formato de Cristo. Essa igreja, mediante a suprema grandeza do poder de Deus, é uma igreja que tem um novo jeito de caminhar. Então, um novo caminho, uma nova caminhada, caminha no amor de Deus, anda no amor de Deus, anda na luz e anda em sabedoria. No capítulo 5 diz isso. Mas essa igreja que tem a suprema grandeza do poder de Deus, é uma igreja que está
posicionada, é um novo posicionamento diante dos inimigos, não é verdade? E a gente viu isso aqui agora, revestido de toda a armadura de Deus. Essa igreja agora sabe quem é o inimigo dela, que não são pessoas, mas são principados e potestades. Essa igreja não é mais uma igreja romântica, menina. A igreja sabe que tem o dia mau, mas a igreja também posicionada, ela sabe que não é com as armas humanas, carnais, mas é pela força, pelo poder, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, com toda a armadura de Deus. Na verdade, nós vimos isso, meninas? Amém? Amém, glória a Deus. Aí a gente fica pensando, ok, mas nós chegamos aqui e ouvimos Atos, né? Cantamos Atos, não foi isso? E essa foi a palavra de Deus para hoje. Deus vem falar a respeito do revestimento de poder, sim. Prometido por Jesus, sim. Dizendo que os discípulos precisavam esperar, sim. E aí nós vamos começar em Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo 42, que diz assim, 44, que diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo que tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vos sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, estando sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Esse momento aqui foi um momento, né, que Jesus já tinha sido morto, né, já tinha ressuscitado, e ele aparece então aos seus discípulos, e aparece para relembrar esses discípulos, né, daquilo que ele já vinha ensinando, né? Jesus já vinha preparando aquela igreja, não é verdade? E aí Jesus aparece para aqueles discípulos, diz a palavra que ele ficou 40 dias e 40 noites, 40 dias ressuscitado como homem, né? E apareceu por média 500 pessoas, diz a palavra do Senhor, e nesse tempo ele estava dando as orientações, né, finais, fazendo lembrar daquilo que ele havia dito, né, que os discípulos não conseguiam entender. E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz aqui no versículo 6, então, os que estavam reunidos com Jesus, né, Jesus aparece novamente, lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus, mais uma vez, nós clamamos para que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil em cada coração. Ó Deus, que a Tua palavra possa incendiar os nossos corações. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, possa regar como água, Senhor, essa semente, para que ela produza e ela cresça. Ó Deus, e ela sirva de nutrição, não só para nosso coração, mas para tantas e tantas e tantas outras pessoas. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Fica à vontade, Senhor, esse lugar é Teu. Ó Deus, o Senhor está entronizado, e ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém.
Nós vimos então que poder é esse, e nós vimos o que esse poder pode fazer dentro de nós, né? O que na força desse poder, as transformações que podem efetuar em nós, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de viver, nas nossas relações, no nosso enfrentamento das batalhas. Mas hoje especificamente, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar, né? Até mesmo baseado ontem, né? Quando o grupo da Perspectivas veio aqui divulgar o trabalho, né, nós não poderíamos deixar de dizer, né, de que esse Espírito que está em nós, ele está em nós com um propósito, ele está em nós com uma finalidade, ele está em nós para cumprir aquilo que o próprio Pai designou. Nós estamos falando de um Deus que é missionário, nós estamos falando de um Deus que lá no Éden já começou o seu movimento missionário, quando Adão e Eva, né, principalmente Adão pecou, diz a palavra que o primeiro movimento missionário de Deus foi quando ele chegou até Adão e disse: onde estás? Foi a primeira ação, não precisava, mas Deus estava se movendo, Deus estava indo na direção do homem. Mas a declaração a partir do Éden ali, aquele momento, quando Deus olha para a serpente e diz: olha, lá do ventre da mulher, né, do ventre da mulher nascerá um descendente, né, que será abocanhado, né, o seu calcanhar, mas esmagará a cabeça da serpente. E ali nós entendemos uma ação missionária desde aquele tempo. Deus é um Deus missionário, que está em missão desde a fundação do mundo. E esse Deus missionário aponta para um filho missionário. Quando esse filho missionário vem e se encarna, e veio cheio de glória e de verdade, né? E enche o mundo com a sua proclamação, dizendo para para o mundo, se apresentando como o pão da vida, como o Cordeiro de Deus, como a porta, como o caminho, como a verdade e a vida, né? Como aquele que viria para redimir, para resgatar, para restaurar todas as coisas. Nós entendemos que esse filho, ele é um filho missionário, mas a palavra do Senhor diz que esse Cristo, ele morreu num momento, num clímax de todas as coisas, para que através da sua morte, da sua ressurreição, nós pudéssemos dar vida, ele pudesse dar vida e nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas diz a palavra que esse Cristo missionário, depois, nesses 40 dias ressurreto, ele encontra os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E nesse momento, Jesus passa o bastão, né, para a igreja do Senhor Jesus, para o corpo no qual ele é o cabeça. E ele diz: vai para lá, vai para Jerusalém e aguarda de lá, porque tem um Espírito, o outro Consolador, ele vai descer, é o Espírito da promessa, e esse Espírito missionário há de capacitar você, para vocês cumprirem a missão até que ele venha, até que ele volte. Aleluia. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Queremos falar sobre as marcas de uma igreja missionária, as marcas de uma igreja revestida do poder de Deus. Diz a palavra que esse Espírito que foi prometido, esse Espírito desceu, né, num dia de Pentecostes, e o poder de Deus encheu aqueles homens que estavam temerosos, ainda fragilizados, ainda não entendendo muito bem aquilo que aconteceria. Estavam no cenáculo, mas diz a palavra que aqueles 120 discípulos, como um movimento, um vento, como línguas de fogo, eles foram tomados do poder de Deus, eles foram revestidos do poder de Deus, para cumprir o propósito estabelecido pelo próprio Deus.
para que todos os povos, para que todas as línguas, para que todas as nações, para que todas as etnias, para que todo mundo soubesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E eu quero falar nessa noite sobre as marcas de uma igreja revestida com o poder de Deus. Para que nós possamos olhar para as Escrituras e nos enxergar, olhar para as Escrituras como um espelho e dizer como eu estou. Como é que está a minha vida? Como eu estou no cumprimento do propósito de Deus, de fazer conhecido o seu nome até os confins da terra. Diz a palavra que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito para sermos testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, simultaneamente, concomitantemente. E eu quero então pensar com os irmãos, baseado em algumas passagens do livro de Atos, quais são as marcas dessa igreja aqui, revestida pelo poder de Deus. Essa igreja que cresce, essa igreja que não se intimida, essa igreja que luta, essa igreja que é santa, essa igreja que não se intimida, essa igreja que não se assombra diante de uma cultura ateísta, uma cultura anticristã. É uma igreja que não se assombra e não se atemoriza. Mas quais são as marcas? A primeira coisa que eu queria que os irmãos olhassem, a gente vai dar uma passeadinha aqui nos primeiros capítulos da carta, do livro de Atos. A primeira coisa que essa igreja fez após o revestimento de poder, essa igreja pregou o Evangelho. Pregou o Evangelho. A marca de uma igreja revestida de poder é uma igreja que prega, é uma igreja que proclama as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a poderosa luz. Diz aqui no capítulo 2, versículo 14: então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. E aí Pedro então, aquele homem tão instável, tão inconstante emocionalmente, aquele homem que falou tanta bobagem, esse homem agora que estava no cenáculo ali, né? Diz a palavra que ele e os 11 se levantaram para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. E que Evangelho é esse? Diz a palavra aqui no versículo 23, a este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio dos homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retida por ele. Por que eu estou olhando essa pregação do apóstolo Pedro? Porque a igreja moderna não tem pregado o Evangelho. Tem sido uma pregação de autoajuda. Tem sido uma pregação preocupada com o homem, o bem-estar do homem, uma autoestima elevada do homem, o sucesso financeiro do homem, a prosperidade do homem. E a pregação de alguém cheio do Espírito Santo não é centralizada no homem, mas é centralizada em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto, aquele que foi humilhado, esvaziado, mas aquele que ressuscitou e que está assentado à direita de Deus Pai, e que vai voltar. É esse Evangelho que uma igreja cheia do Espírito prega. Nós não podemos parar de pregar. Essa mensagem, ela nunca vai cair de moda. Essa pregação, ela nunca vai ser inadequada. Ela vai ser resistida, mas nunca inadequada. A palavra de Deus a Timóteo, através do seu servo Paulo, diz o seguinte, no final da vida de Paulo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque nos últimos dias os homens sentirão coceira nos ouvidos a ouvirem essa sã doutrina, mas cumpra cabalmente o seu ministério de um evangelista. Combate o bom combate, complete a carreira, guarde a fé. A igreja revestida de poder é uma igreja que não se intimida. Uma igreja que talvez vai ser apedrejada como Estevão foi, vai ser decapitado como Tiago foi.
vai ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro foi, mas é uma igreja que não se cala, é uma igreja que não teme, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não fica olhando para o seu umbigo. Nós precisamos, meus irmãos, pregar o evangelho. É essa palavra, o nosso Cristo, Ele é a razão da nossa fé, Ele é o motivo da nossa esperança, Ele é a nossa herança incorruptível, é Cristo Jesus o nosso Senhor. Essa é a nossa mensagem. Chega de teologia da prosperidade, chega de massagear o ego das pessoas, chega de coach nos púlpitos, chega. Não é sobre a nossa vida, não é a nossa história que a Bíblia está contando, é a história da glória de Deus. Aleluia! É a história da glória de Deus que está sendo contada. E a glória de Deus se manifesta através da proclamação de um verdadeiro evangelho. Um evangelho sem máscara, sem deturpação, sem adulteração. O puro evangelho que conta a história de um Cristo, de um Deus que nos criou, de um homem que pecou, de um cordeiro que morreu por causa desse pecado e que ressuscitou porque ele veio para vencer a morte, vencer o mal, vencer as trevas. Ele veio para nos dar vida e esse Cristo há de voltar. Daqui um tempo ele vai voltar e que ele encontre a mim e a você cumprindo o propósito de fazer conhecido o nome dele em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a igreja revestida com o poder, uma igreja que prega o evangelho. Pedro não está mais aqui, Paulo não está mais aqui. Tantos e tantos homens e mulheres que já se foram, já estão com o Senhor. Nós somos o meio pelo qual Deus há de continuar contando a história da redenção. Eu e você, meu irmão. Minha neta não está aqui. Meu Deus do céu, como eu tenho orado, como eu tenho clamado. Senhor, em nome de Jesus, que não passe para outras gerações, mas que os nossos filhos, a nossa posteridade possa dar continuidade, que não se ausente, não vai faltar a palavra, não vai faltar a palavra, porque a igreja do Senhor não morre. A igreja do Senhor é uma igreja militante, é uma igreja que não vai morrer, mas eu quero ver o meu filho, o meu neto, os meus netos, sendo um meio pelo qual Deus há de continuar proclamando a verdade dele a esse mundo. Aleluia. Mas essa não é só a marca, não é pequena a marca, mas não é a única. No capítulo 2 ainda, diz uma palavra aqui, que não só a pregação do evangelho, mas a marca da igreja revestida de poder é a perseverança. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. A marca dos santos é a perseverança. Paulo chega no final da sua trajetória e diz: eu combati o bom combate. Né? E interessante isso, né? Porque ele não combateu qualquer combate, né? Ele combateu o bom combate. Meu Deus, quanta energia que a gente está gastando para combater um tanto de coisa sem necessidade. Na verdade, gastando energia, se desgastando nas relações, questões partidárias, questões sociais, meus irmãos, não é que nós não podemos nos envolver, mas esse não é o maior combate. O bom combate é a proclamação do evangelho. Esse é o bom combate. E ele está dizendo que essa igreja é uma igreja que persevera na doutrina. Meus irmãos, nós estamos nascendo uma nova igreja, né? Meu marido está lá liderando. E como que a gente tem refletido sobre isso?
sobre a doutrina. Paramos de falar de doutrina. Ninguém estuda doutrina porque acha que doutrina é chato. Meus irmãos, a doutrina é o fundamento, é a base. Na nossa construção espiritual, nós precisamos responder a esse mundo, não é com emocionalismo, não é com arrepio. Nós precisamos dar resposta a esse mundo a partir da nossa convicção. E as nossas convicções têm que ser bíblicas. Por isso que quando fala de armadura, a armadura é o quê? É a espada, que é a palavra, é o escudo da fé. Né? Esse escudo da fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é o cinto da verdade, é a couraça da justiça. Tudo isso está na palavra, baseado em quê? Palavra. Nós precisamos perseverar, não é ser membro de igreja, não é ser do grupo das mulheres, não é só do ministério, não é isso que tem que segurar a gente na igreja. Não, eu não vou porque eu tenho um compromisso, eu sou um líder. Não, irmãos, não é isso que deve segurar a gente na igreja. Nós estamos na igreja porque nós sabemos doutrinariamente o que é igreja, doutrinariamente quem é Cristo, doutrinariamente quem é o Senhor, doutrinariamente quem é o Espírito Santo. Precisamos orar porque doutrinariamente a gente sabe o que é oração. Eu não vou na oração porque me faz bem, porque eu estou com problema. Eu oro porque a Bíblia diz assim, e é isso que a palavra do Senhor diz. Perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos, na comunhão. Oh, irmãos, comunhão. Olha as metáforas que Deus usa para falar a respeito da igreja. Família, corpo, edifício. Não se faz família com um membro, não se faz com um indivíduo, não se faz corpo com um membro, não se faz edifício com uma pedra só. Ou nós somos um com o outro, ou nós não somos corpo. Nós precisamos perseverar na comunhão. Não é porque o meu irmão é legal, não é porque é gente que me aceita, não é porque eu me sinto pertencer, não. Perseverar na doutrina e na comunhão é porque essa é a marca de uma igreja revestida do poder de Deus. Uma igreja que tem o Espírito de Deus. Ele é a argamassa, Ele é o sangue no corpo, Ele é aquele que é o elo familiar, é Ele. Por isso que nós entendemos que nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. Precisamos perseverar na doutrina. O princípio de uma vida cheia do Espírito é a mutualidade. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, instruí-vos, consolai-vos. Levai as cargas uns dos outros. Se não for assim, não é igreja. Se não for assim, não é povo. Se não for assim, não é evidência do enchimento do Espírito Santo e do revestimento de poder. Mas não só isso. A palavra diz que nós devemos perseverar também no partir do pão. Não só a mesa da comunhão, mas no compartilhamento. Não existe uma desigualdade absurda no meio do povo de Deus. Nós somos coiguais. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ter, até mesmo Efésios fala, né? Que nós precisamos não furtar. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Né? Trabalhe para quê? Para que você tenha condições de se manter e de mais o quê? Cuidar dos necessitados. Não é? Nós precisamos partilhar o pão e nós precisamos orar. Perseverar na oração, não só a oração de confissão, a oração de gratidão, a oração de súplica, a oração de intercessão, né? A oração como adoração. Precisamos curtir Deus, precisamos nos deliciar com Deus, precisamos ter prazer em Deus. Nós precisamos olhar e entender que o que Deus nos chama a perseverar não é na religião. Religião é o que? É um homem ser
se religado, tentativa de se ligar a Deus. Religião é uma furada, só envaidece o coração humano. Nós somos chamados para um relacionamento. Por isso que não somos nós que vamos até Deus, mas Ele veio até nós para se relacionar com a gente, para dizer: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o cordeiro, eu sou a videira verdadeira, eu sou tudo que você precisa. Aleluia. Precisamos então perseverar. A marca da igreja é a pregação. A marca da igreja é a perseverança. É a perseverança. Mas não só isso. Diz a palavra que a marca de uma igreja cheia do Espírito, agora é um P, né? Que nós falamos o P da pregação, o P da perseverança. Mas esse P não é muito legal, que é o P da perseguição. Essa a gente não gosta, né? Mas diz assim no capítulo 4: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens e quase 5.000. Meus irmãos, não podemos romantizar. A igreja revestida do poder é uma igreja iluminada. E nós já falamos que a luz incomoda. A luz incomoda demais. Tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está feio, tudo aquilo que está deformado, não gosta de luz. Não é verdade? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja iluminada. É como uma cidade colocada lá em cima para iluminar toda a terra. Vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. E essa igreja é uma igreja que sofre perseguição. Por isso que você, no seu trabalho, talvez você não é compreendido. Talvez você não é convidado para aquela festinha. Você não é na família. As pessoas fazem aquela organização de encontro familiar e esquecem justamente de você. Não é verdade? Meu Deus, por que, gente? Aí você entra numa crise existencial. Ah, tadinha de mim, ninguém me ama. Não, meu irmão, glorifica a Deus. Louva o nome do Senhor. Talvez a luz ali vai incomodar o pecado. Sabe aquela pessoa que bebe e diz: não vou levar você não, porque você não bebe, né? Eu fico exposto, não é verdade? Então a luz incomoda, e é por isso que aqui, né, o coração dos homens se inflamaram de inveja, né, de sentimento, de desvalorização, e começaram e se levantaram para perseguir. Por quê? Porque um milagre tinha acontecido. Um homem tinha sido liberto à porta do templo, do templo Formosa, a porta Formosa. E aí começa a perseguição por causa de inveja. E eu quero te dizer, uma igreja revestida do poder de Deus é uma igreja que anda na contramão. Ela é contracultural. Ela não dá. Esse mundo jaz do maligno. Né? Tem um livro muito legal de mulheres que eu li, né? As mentiras que contaram para as mulheres, e fala da conversa de Eva com a serpente, a conversa da serpente com Eva. E aquela conversinha fiada, sabe? E a autora tem uma sacada que eu achei maravilhosa. Ela pega a serpente e diz: vocês estão achando que foi só no Éden? A serpente está dialogando o tempo inteiro com a arte, a música, a cultura. A todo tempo ela está dizendo: olha, para que ficar casada? Você tem direito de ser feliz. Por que amar esse Deus? Você está sofrendo. Que nada, para que se manter fiel num governo, muitas vezes, né, que não é fiel? E aí você vai se corrompendo e vai dialogando. E aí a autora fala que o progresso do cativeiro é como o laço do passarinheiro. Você ouve, você atina, mas não é que é.
E aí daqui a pouco você está comendo fruto. E aquilo se torna um jeito de viver, se torna uma cultura. E nós não somos chamados para isso. Fomos chamados para uma contracultura, andar na contramão. E isso precisa incomodar. Isso precisa chatear o mundo. Isso precisa gerar incômodo. A igreja do Senhor, ela é perseguida. Mas é interessante que é a resposta que esses discípulos dão, né, à perseguição. Né? Olha só, ainda no capítulo 4, versículo 8, vamos só prestar atenção, não poderia passar batido nessa oração de Pedro. Ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, espera aqui. Então Pedro, autoridades do povo, deixa eu só adiantar aqui, ao ver a ousadia de Pedro, a oração diz, olha, no versículo 29, desculpa, agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Ele foi preso. Estavam presos. E aí, quando eles vão orar por causa daquilo, das ameaças e das perseguições, de tudo aquilo que eles estavam sofrendo pelas autoridades e tudo mais, pelos religiosos, eles não falam, poxa vida, Senhor, olha só, estou aí fazendo a tua obra, procurando ser fiel, sou dizimista. Eu tenho a igreja, inclusive já assumi cargo de liderança, estou aqui te servindo, olha o que está fazendo, mata esse pessoal, age com justiça, pesa a mão sobre eles. Foi isso? Não. Ele olha, ele fala, Senhor, o Senhor está vendo aquilo que o Senhor falou? Olha a maturidade espiritual, olha o conhecimento da palavra. Senhor, isso que está acontecendo foi o que o Senhor falou, está acontecendo. Agora, Senhor, só uma coisa. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos uma postura de caráter, um posicionamento, para que a gente não se intimide, para que a gente não se cale, para que a gente não se acovarde, para que a gente não se recolha, que a gente não afrouxe, né, nem jogue a toalha, mas para que a gente continue contando e proclamando as verdades do Senhor. Foi isso que ele disse, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do seu servo Jesus, dá-nos ousadia e intrepidez, para que a gente anuncie a tua palavra em todo o tempo. Ô gente, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria ainda falar 2 pontos aqui, mais rapidinho. Um outro P que a gente não pode deixar de pensar. Capítulo 5 fala a história de Ananias e Safira. E uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é a pureza, é a santidade. O pecado era desmascarado, o pecado era visto, o pecado era confrontado. Logicamente que aqui tinha um propósito, aquela morte era o momento de estabelecer o evangelho ali, a igreja estava se firmando. Mas quantas vezes, meus irmãos, há pecado escondido no meio da igreja. E a palavra do Senhor diz que é uma igreja revestida do poder de Deus, é uma igreja pura, é uma igreja
pura, é uma igreja santa. Essa é a marca da igreja, e nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, buscar isso. E a palavra nos diz que a suprema grandeza do poder de Deus está disponível para a igreja, para que ela viva uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida que não comunga com as coisas desse mundo, mas transforma pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Essa igreja também é uma igreja pura. Mas a gente poderia ir no livro, não vou fazer isso, o livro de Atos, que não são só 6 capítulos como Efésios, né? Aqui são muitos capítulos, mas eu queria que a gente pudesse fechar. Essa igreja é uma igreja que sabe exatamente qual é o propósito. Qual é o propósito de ser cheia do Espírito Santo? E no capítulo 4, versículo 19, diz assim: mas Pedro, vou ler a partir do versículo 18, chamando-os, eles estavam, presos, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Chamaram eles da prisão e ameaçaram eles e disseram: olha, vocês de modo algum devem falar o nome de Jesus Cristo. Mas Pedro e João responderam, e aqui a gente vai fechar: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Era aquele paralítico, 40 anos. E Deus o curou e o restaurou. E ele saiu pulando alegremente. E esses homens foram presos. E quando eles foram presos, não tinham como mantê-los presos. Diz a palavra que eles chamaram e eles disseram: então vamos ameaçar. Vamos ameaçar esses dois apóstolos. Esses homens cheios do Espírito, esses homens revestidos de poder. E a palavra do Senhor mostra que eles entendiam exatamente a razão da sua existência. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo no mundo. Eles sabiam exatamente o porquê que eles acordavam a cada dia. Eles sabiam exatamente porque a razão do chamamento. A razão, daquilo que o próprio Deus em Efésios vai falando, que Deus o criou, o chamou, que Cristo o redimiu. Eles sabiam por que eles tinham sido selados. Eles sabiam que agora eles não estavam mais mortos, mas estavam vivos em Cristo Jesus. Eram feitura em Cristo Jesus para viverem, para cumprirem, para realizarem a boa obra. E a boa obra era exatamente viver para a glória de Deus. E aí diz então, eles, aqui na síntese de tudo aquilo que nós temos dito, diz aqui: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvir antes aos senhores do que a Deus. Pois nós, olha que declaração, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse é um propósito. Essa é a razão de estarmos vivos. Essa é a razão porque Cristo nos alcançou. Para que através da nossa vida nós possamos dizer ao mundo aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos resgatados, como o apóstolo Pedro fala, resgatados das trevas para a poderosa luz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos resgatou. Essa é a razão. E aí, meus irmãos, minhas irmãs queridas, a gente chega no fim dessa mensagem.
E a reflexão é: nós sabemos que existe o Espírito que é a suprema grandeza de Deus disponível para todo aquele que crê, amém? Amém? A Bíblia assim diz. Nós sabemos que esse Espírito é aquele que tem poder para fortalecer o nosso homem interior, o nosso ser interior, né, para que nós vivamos uma vida abundante, amém? Nós cremos que esse Espírito Santo, Ele é poderoso para mudar a nossa forma de ser, o nosso caráter, mudar a nossa caminhada, mudar os nossos relacionamentos, mudar o nosso enfrentamento nas batalhas espirituais que enfrentamos na vida, amém? Nós sabemos que o Cristo, que morreu, que ressuscitou, que prometeu esse Espírito, prometeu para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele fez. Que nós pudéssemos dizer aquilo que Ele fez, apontar para a cruz e mostrar que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Diz a palavra, que esse Espírito que está em nós, nos revestindo de poder, é o Espírito que nos chama a pregar o Evangelho com paixão. É o Espírito que nos chama para que nós perseveramos naquilo que é fundamental. O Espírito nos capacita e nos unge para que nós possamos ter uma vida pura, que nós enfrentemos as perseguições e os inimigos que se levantam para nos roubar a nossa fé, a nossa paixão e o nosso amor por Cristo. Esse Espírito está em nós, para que nós possamos cumprir o propósito, que não é ser mulher ou homem, dona de casa ou empresária, rico ou pobre, mãe ou esposa, mas cumprir o propósito de fazer com que nesse mundo nós não deixemos de falar daquilo que temos visto e ouvido, da experiência que temos com o Senhor. Foi assim que os nossos irmãos do passado viveram, e foi por esta causa que os nossos irmãos no passado morreram. E nós? Qual a diferença que o Espírito Santo tem feito em nós? Eu queria chamar você, para que você pudesse pensar um instante, diante desse espelho que foi colocado diante de você, de uma igreja. Igreja tem nome, tá? Igreja é a Cristine, igreja é a Nanine, Camila, estou falando os nomes que eu conheço. Essa é a igreja, né, irmã Jennifer, Francis? Na verdade, é essa igreja. Amém. Nós somos essa igreja. E a igreja hoje tem um espelho diante de você, diante de nós. A palavra é isso, é um espelho. Como nós nos vemos? Como está a nossa vida? Nós reconhecemos que somos do Senhor. Reconhecemos que temos o Espírito do Senhor. Quais são as marcas de uma vida cheia do Espírito e cheia do poder? Como você se vê? Alguém que tem pregado o Evangelho? Alguém que tem perseverado a despeito das circunstâncias e dos reveses e das perseguições? Alguém que não tem se contaminado com esse mundo? Alguém que entende todo dia, que acorda, que há um propósito maior, há um chamado maior, há uma vocação maior? Como você se vê? Talvez hoje seja o momento de você dizer: eu preciso ser cheia, eu preciso de mais. Eu fui atingida, eu fui atingido e eu me perdi. E eu quero dizer que o Espírito é uma água que jorra, sabe?
E a Bíblia fala: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E creia em mim, como diz as Escrituras, que do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez, meu irmão, você se tornou familiarizado com o sagrado. Talvez você tenha se acostumado com as coisas de Deus. A paixão, o fogo que a gente cantou não arde no seu coração. E eu sei o que é isso. Eu já tive momentos de deserto, momentos de sequidão. Eu sei o que é caminhar a vida cristã com um tanque vazio. É desesperador, meu irmão. A vida perde o sentido, porque nós não nascemos em Cristo Jesus para viver assim. Nós nascemos para ser movido por um combustível chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está disponível. A suprema grandeza do poder de Deus está aqui para todo aquele que não lhe crê. Se você está aqui e não crê no Senhor Jesus ainda, se você ainda não se rendeu e foi lavado pelo sangue do Cordeiro e se sente esvaziado desse poder, hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ouvir essa mensagem do Evangelho. Eu quero entregar a minha vida, ser perdoada, ser lavada e ser cheia. Se tem alguém nessa condição, Jesus Cristo quer te salvar, meu irmão. Se coloque inteiramente diante do Senhor e se renda a Ele. Mas talvez você esteja aqui como alguém que está vivendo um deserto. Você vai e volta. Você vem à igreja e volta para casa para viver a vida ordinária. Uma vida secularizada. Uma vida qualquer, como qualquer pessoa. Não foi para isso que Jesus morreu. Amém, Senhor. O sacrifício que foi feito foi para que a gente viva uma vida abundante.